Muito boa noite! É com enorme prazer que a gente começa o Gazeta Esportiva de hoje. Comigo vai estar uma dupla maravilhosa que já vocês vão conferir novidades, e muita novidade. Vou fazer suspense hoje. E que linda que foi a festa do Troféu Mesa Redonda de ontem. Temos muito a conversar hoje aqui. Tava tudo perfeito. Você aí de casa, eu tenho certeza que vai amar, vai assistir no próximo domingo a 21ª edição, repleta de alegria, de emoção, de informação, bastidores, muitos astros do nosso esporte. Hoje a gente ainda traz o Alexandre Silvestre e o José Paes com declarações de estrelas como Estevão, Rafael Veiga e também o Alan Franco. O Garro, Yuri Alberto, Hugo Souza, Craque Neto, olha, tudo isso estava aqui na TV Gazeta. E muito mais você confere depois dessas dicas. Imperdível. Acompanhe o 21º Troféu Mesa Redonda neste domingo às 9 da noite aqui na Gazeta. Que lindo! 21 anos de Troféu Mesa Redonda, que momento especial, você não pode perder. No próximo domingo, às 9 da noite. E nesse ano, boa noite, Garrafa. Boa noite, Miller. Boa noite. Nesse ano tem uma novidade, né, Garrafa, para o pessoal que está em casa. Sempre a nossa equipe aqui prepara algo a mais. E esse ano, além de toda a cerimônia de gala, você vai conferir também os bastidores da preparação desse grande evento. O antes, o que antecede a festa, como que é a preparação disso tudo. E ainda a saída, o depois, a festa, né, dos homenageados, as entrevistas, a descontração, tá espetacular. Domingo, 9 da noite, certo, Garrafa? Maravilhoso. Tô vendo aqui o pessoal caprichando na edição, tá sensacional. E os pezinhos, como estão hoje? Tá? Perfeitos. Tô bem, eu também tô bem. Nada que 2 Dorflex não resolvam. Olha, brincadeiras à parte, a gente segue por aqui falando de Troféu Mesa Redonda, claro, com o Alexandre Silvestre, direto da Academia de Futebol. Boa noite, Silver! Eu tô sabendo que você conversou ontem com o Rafael Veiga aqui na Fundação Casper Libero. Ele deu uma passadinha por aqui. Tá todo mundo querendo saber o que ele disse. Bom, dentre tantos assuntos, né, Michele? Não só com o Veiga, mas com tantas personagens, pessoas importantes, jogadores, ex-jogadores. Mas no caso do Veiga, um dos temas que eu abordei com ele é o Dudu. O Veiga é muito amigo do Dudu. O Dudu foi muito parça do Veiga quando o Veiga chegou para o Palmeiras e demorou para emplacar como jogador titular decisivo que se transformou o Rafael Veiga. E nesse final de ano as especulações são muito grandes das saídas de jogadores, das chegadas de outros. E o Dudu foi flagrado, por exemplo, depois da partida contra o Fluminense, um final até melancólico do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, perdendo em casa. E o Dudu, depois do jogo, já com o estádio basicamente vazio, Dudu foi visto ali no gramado com o filho dele, com integrantes do staff do Dudu, parentes, de uma maneira até solitária. E ficou ali aquele símbolo, pô, será que a despedida vai ser essa? Em primeiro lugar, o Dudu tem contrato com o Palmeiras até o final do ano que vem com gatilho para renovação. Claro que ele quase foi embora no meio do ano pro Cruzeiro, deu para trás, ficou, o que irritou a titia Leila. O que deve estar acontecendo, provavelmente, nessa virada de ano, é um estudo para que haja uma rescisão consensual entre Palmeiras e Dudu, para que o Dudu siga o caminho dele. E aí eu provoquei o Veiga a esse respeito. Você tem alguma informação para passar? Claro que o Veiga não vai meter o bedelho na tigela alheia, né? E falar publicamente se o Dudu vai ou não sair. Mas deu alguns indícios aí, primeiro da relação, e se o Dudu fica, né? Ou vai embora.
Cara, eu sou bem amigo do Dudu, não sei ainda se vai concretizar, se concretizou, se ele vai sair ou não, enfim. Mas o Dudu é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, é um cara que eu tenho um prazer enorme de jogar junto. Já falei para ele outras vezes que muito do que eu vivo no Palmeiras e do que aconteceu comigo na minha carreira nesses últimos anos é muito pela ajuda que ele me deu dentro de campo, pela parceria. É muito fácil jogar com jogadores como ele, então é lógico que isso potencializa ainda mais meu jogo, né? Então, caso isso aconteça, eu desejo só que o Dudu seja muito feliz, porque nada vai apagar o que ele construiu aqui. Aí cada um interpreta a sua moda o que disse o Veiga. Fato é que o Dudu tem contrato. Existe um movimento para uma rescisão amigável, para o Dudu seguir o rumo dele em outro clube. Clubes interessados, o próprio Cruzeiro, que quase levou o Dudu na metade do ano, já teria se reaproximado do Dudu até semanas atrás. É quem tem talvez um cacife maior para levar o Dudu. E o Santos entra também com desejo de contar com o jogador para 2025, mas acredito eu que nessa dividida o Cruzeiro esteja na frente. Se o Dudu fica ou vai embora, só o tempo dirá, né? E por enquanto a gente vai manter essa dúvida por mais algum tempo. Se eu tiver novas informações, repasso para vocês. E já eu volto para falar um pouco mais de Palmeiras com outro personagem do Verdão que compareceu à grande festa de ontem, Michele, o troféu Mesa Redonda, 21ª edição, com emoção, com choro, com homenagem, em vida. Até já. Isso é que é mais bonito. Aqui na TV Gazeta a gente faz homenagem em vida. Isso que é bom, isso que é importante. Porque depois, né, já foi, tem que homenagear quem merece em vida. E aí, Garrafa? Então, é uma situação que o Palmeiras... um problema que o Palmeiras postergou, né? Empurrou com a barriga, o problema continua aí, isso já podia ter sido resolvido lá atrás. Eu entendo que quando o Dudu teve a conversa com o Cruzeiro e praticamente apalavrou com o Cruzeiro e depois voltou atrás, e todo mundo tem o direito de voltar atrás, e cada um sabe da sua vida, mas eu acho que foi profissionalmente um equívoco do Dudu, porque ele perdeu praticamente esse período, não foi aproveitado pelo Abel, criou-se um clima ruim, ele talvez poderia, já num processo de recuperação, estar sendo aproveitado no Cruzeiro e rendendo aquilo que ele tem potencial para render, e ele, melhor do que ninguém, conhece o Palmeiras. Será que ele acreditou que mesmo não estando muito bem de relacionamento com a presidente, o Abel iria utilizá-lo? Se ele pensou dessa forma, pensou errado, porque não foi isso que aconteceu. A gente discutiu, inclusive, no Mesa, que ele poderia, sim, ter sido melhor aproveitado. Mas ficou claro e evidente que, depois daquele episódio, ele era uma carta fora do baralho. Então, antes tarde do que nunca. O Dudu tem a sua história no Palmeiras, realmente ídolo do Palmeiras. Para onde ele for, se vai para o Cruzeiro, vai para outro clube, ele não vai deixar de ser ídolo do torcedor palmeirense. E vida que segue. Melhor para o Dudu, melhor para o Palmeiras. Olha, sabe o que eu penso, Garrafa? Penso que o Abel errou com o Dudu, o Palmeiras errou com o Dudu também, até porque, como o Silvestre disse, ele tem contrato até a final de 25, né? Então a gente está falando de uma rescisãozinha aí de 36 milhões. Mas vai pagar? Só de salário. O clube não vai pagar. Não, o salário do Dudu é 2,5. Ele tem um ano de contrato, faz a conta. Então, quer dizer, a Leila, para rescindir o contrato dele, tem que pagar a rescisão. Não, Rafa? Então, o Dudu tem muita bola para jogar ainda. Qualquer clube de São Paulo, não, mas no caso, assim, Santos. então pera um pouquinho. O Dudu vai rescindir com o Palmeiras? Não, não. A Leila vai rescindir com o só Dudu? Que o Silvestre deu uma mas não informação. é ele que vai pro Cruzeiro? Bom, baseado no que o Silvestre falou. Não, Cruzeiro dentro da lei, rescisão? você está coberto de razão, Mila, está coberto de razão. Existe uma, se o Palmeiras quisesse Deixa eu pensar o falar, Dudu, quanto tem que que é fazer uma dois- cena. dois Só e que meio a vezes rescisão está 12. sendo amigável. As partes vão amigável. conversar, aí olha, eu abro mão disso e já te libero, eu não sei qual vai ser o acordo. Mas alguma coisa, terá um acordo. mas alguma coisa claro. você tem que pagar pro Dudu, é claro. Você tem um ano de contrato ainda vigente, 2,5 por mês. Porque se o Palmeiras tem esse valor... Você não tá falando de 5 milhões por mês. Se ele tem esse valor enorme até o final do contrato, o Palmeiras, o Dudu fala, faz o seguinte, me dá metade do contrato que eu vou embora. Ou me dá X do contrato que eu vou embora. Aí o presidente fala, não, X eu não te dou, mas te dou Y. 2,5 vezes 12 dá 36 30 milhões. milhões. Então, vai. Vamos falar em 30 milhões. Vamos supor que o Palmeiras fala, faz o seguinte, então pra gente encerrar aqui eu te dou 10. Você vai. Se ele aceitar,
o Palmeiras deixa de gastar mais 20 milhões. E quanto ele vai acordo, ganhar né? lá? Não vai ganhar 2,5 milhões. Não, nenhum clube vai pagar por Hoje não Dudu paga o que o Palmeiras paga. Exatamente. Mas o Cruzeiro não vai pagar pouco para ele. Foi aquela história que eu falei para você, Rafa. Mas é muito dinheiro. O Dudu estava o Flamengo ia levar o Dudu. O Dudu estava no auge no Palmeiras. Bem no auge mesmo, antes da contusão, etc, etc. E aí a Leila foi obrigada a pagar esse valor pro Dudu, porque o Flamengo ia pagar esse valor pro Dudu. O Dudu estava no auge dele, né? Por isso que a Leila renovou o contrato dele 2,5, só que ela se arrependeu, porque estourou a caixa. Eu acho que tudo acabou, enfim, uma confusão isso daí. Não, mas aí o Abel errou com o Dudu. Eu acho que errou. Lógico que errou, poxa Eu vida. acho que errou. Como você vai marginalizar um jogador como o craque, Dudu? Exatamente. um ídolo desse. Deveria ter aproveitado o melhor do Dudu esse ano e poderia ter feito... Né, Principalmente se nos jogos decisivos. se peças na equipe titular não estavam rendendo o que se esperava. E mais ou menos igual o Tite errou com o Gabigol. Também. Guardadas as proporções. No Flamengo, porque Exatamente. deixou ele escanteado e quando ele entrou em campo ele começou a fazer um monte de gol. Exatamente. Essa gente que é goleador, que tem que jogar. Bom, quem também marcou presença na TV Gazeta foi o atacante Estevão. E claro que o astro do Verdão parou para conversar com o Silvestre. Vai daí, Silver. Sim, Michele, mas antes, só para arredondar, vou falar de uma forma bem simples. A questão do Dudu seria uma espécie de acordo, tá? Uma rescisão consensual. Pô, eu tenho ainda mais um ano, você teria que me pagar tanto. O Palmeiras deixou de ganhar também, porque eu acabei não indo pro Cruzeiro, porque teria ali um valor pro Palmeiras receber. Então, enfim, um acordo, né? Não me paga nada, me deixa embora, me paga uma parte. Eu não sei os números de lado a lado, mas seria um acordo pro Dudu seguir a vida dele se for o caso. Eu prefiro esperar um pouco, mas é a informação de momento que eu apurei nas últimas horas sobre o Dudu. Estevão, esse vai embora depois do Super Mundial de Clubes do ano que vem, que é em junho e julho. Então, ele saiu de férias, volta em janeiro, vai jogar o Campeonato Paulista, inicia o Brasileirão, preciso lembrar do calendário, mas acho que inicia o Brasileirão, né? Aí disputa o Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos e depois segue para a Europa, vai jogar no Chelsea, vai completar 18 anos e jogará no Chelsea. E o Estevão tá sentindo é um sentimento duplo, né? De querer ficar mais e ao mesmo tempo já tá contando as horas para imaginar, para chegar, para que o futuro se torne presente. E foi esse o assunto que eu tive com o Estevão na zona mista do Troféu Mesa Redonda ontem. Quanto individualmente foi um ano muito bom para mim, consegui ser titular do Palmeiras, consegui metas pessoais. Eu acho que isso eu tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez ao longo desse ano na minha vida. O tempo está passando, né? A torcida do Palmeiras já conta no relógio até quando você fica, metade do ano que vem. Você também já está fazendo essa contagem regressiva? É uma contagem que a gente tem que fazer, né? Não é se é que a gente tem que fazer, porque já tem um prazo já para mim no futebol brasileiro. Vou aproveitar ao máximo esse tempo que eu tiver junto da minha família, junto do Palmeiras. Isso eu tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de estar indo para lá realizar mais um sonho para mim. Tá aí o Estevão, que vai embora na metade do ano que vem, ainda tem um pouco de lenha para queimar por aqui, depois das férias, no primeiro semestre de 2025, mas realmente 2024 foi um ano marcante na vida do Estevão, o primeiro para valer de ponta a ponta como jogador profissional, praticamente titular, o melhor jogador do time, e ficou muito chateado depois do jogo contra o Fluminense, até chorou no gramado, justamente porque não conseguiu conquistar um título de expressão, um título de peso, que seria o Campeonato Brasileiro. Ficou faltando isso nesse primeiro ano para valer de profissional. Mas tem muita coisa pela frente ainda, Estevão. Tenha paciência, querido. E eu me despeço por aqui com as coisas do Palmeiras, que está de férias e seguirá assim por muitas e muitas semanas até o início do ano que vem, Michele. Mas falta poucas semanas para o início do ano que vem. A gente já está pensando no troféu do ano que vem. Faltam 3 semanas para o ano que vem, Silvestre. Que mundo você tá? Deixa eu te falar uma coisa, não vai embora. Peraí. Ô Silver, eu soube que depois desse jogo aí, né, contra o Fluminense, a tia Leila ficou irritada com a derrota do Verdão e comenta-se que ela entrou no vestiário e deu um piti lá, deu uma bronca nos jogadores, porque não gostou da postura da equipe em campo, porque achou que estava todo mundo jogando morto. É verdade, é fato, é boato? O que você sabe disso?
Não, é fato sim, é verdade. Eu falei muitas semanas, eu quis falar muitos dias, perdão. O Tico e o Teco não conversaram. A Michele, ela entrou assim muito brava, né? Mas não é que ela deu um piticho, tocadeira. A informação que eu tenho é que ela entrou e cobrou. Faltou alma, faltou mais vida. Esse não é o time que eu tô acostumado a ver, algo nesse sentido, coisa que o Abel publicamente também falou na coletiva de imprensa, né? Que esse não é o Palmeiras, que faltou alma ao Palmeiras nesse último jogo, principalmente contra o Fluminense. Porque sabe o que acontece, Michele? Imagina, São Paulo não ia ganhar do Botafogo, né? Essa última rodada é uma piada, porque é um campeonato de cartas marcadas, né? Então o São Paulo não ia dar o título pro Palmeiras ganhando do Botafogo. Todo mundo sabia disso. Também não entregou, fez a parte dele, mas não fez força. Agora, o São Paulo chegou a empatar o jogo. Você imagina se sai um gol sem querer lá do São Paulo e o Palmeiras perdendo aqui. O Palmeiras já entrou entregue na partida contra o Fluminense, né? Justamente por conta dessa combinação. Mas mesmo assim, vai que cai um raio lá e o São Paulo ganhasse sem querer de 2-1 e o Palmeiras empatasse ou perdesse, como perdeu. Poderia ter perdido a chance de ser campeão brasileiro. E isso foi algo que irritou diretoria, técnico Abel Ferreira e assim por diante. Pois é, aí sim tinha que entrar e chutar a cadeira, não é? Que era o Rogério Ceni que quebrou a plaqueta, não sei, tinha umas histórias lá de vestiário, né? O treinador que vestiário vestiário às vezes é um mundo desconhecido, né, Miller? São poucos que conhecem essas histórias. Sempre existiu essa quebra de o treinador chutar a água, o Gatorade. Bom, falando do Estevão, que passou aqui pelo Troféu Mesa Redonda, que simpatia, ele, a família, que graça, né? Demais. Quem viu, porque ano que vem já não vai estar mais aqui. Mas que legal, né? Estevão, assim, figura ímpar aqui, teve com a gente, conversando, toda a família, muito legal. A gravação do Troféu Mesa Redonda também recebeu diversos tetracampeões mundiais. Você vai ver no domingo o motivo dessa reunião de astros por aqui. E hoje a gente separou um trechinho, né, da entrevista que o Dunga concedeu para o Silvestre antes da cerimônia. O capitão do Tetra falou sobre as comparações entre gerações. Na tela. Nós vamos ser sempre saudosistas, né, das nossas gerações. Foi assim com meu pai, que falava da geração dele. Eu falo para meus filhos. É aquilo que eu falei, vai depender o que essa geração vai fazer. A gente tem que distinguir também o que é o futebol brasileiro, o que é a seleção brasileira. Porque os melhores talentos vêm aqui muito cedo. Então, quer dizer que tem talento. Agora, eu acho que o Brasil, como o Brasil, tem que jogar o futebol brasileiro. Não pode todas as equipes jogar da mesma forma. Todo mundo joga igual. Eu dei uma entrevista um tempo atrás, os caras ou entenderam mal ou se fazem de louco, né? Eu adorava o futebol brasileiro quando tinha a escola do Filipão, do Luxemburgo, do Parreira, do Zagallo, do Muricy, e depois eles se confrontavam e via quem era melhor, o que tinha que corrigir, o que tinha que evoluir. Hoje não, hoje todo mundo joga igual, todo mundo joga a bola pro goleiro, todo mundo, a bola chega lá na frente e joga para trás, é muito igual. Mudou a nossa fantasia, a nossa criatividade, nós não temos mais criatividade. Nós estamos muito limitados a fazer um jogo pensado pelos treinadores. Muito legal. E tá certo essa questão das gerações e de entender. A gente às vezes olha o passado com muito saudosismo, mas a gente também tem que olhar para frente e só que o que tá indo para frente é aprender com o que já foi o que deu certo, né? O Dunga, ele tem as suas convicções, você pode concordar ou discordar, só que o Dunga tem argumentos. Ele tem argumentos, ele traz argumentos. Repito, você pode concordar ou discordar, não estou falando especificamente desse exemplo, não. E sempre foi assim o Dunga, E eu estava até comentando com o Miller, né? O Dunga é uma figura que muito pouco aparece, que não é muito afeito às entrevistas, não. E claro que a gente ficou muito honrado e feliz em receber o Dunga ontem aqui, na TV Gazeta, na Fundação Casper Libero. E vai ser um grande barato domingo, garanto para você, não perca domingo os bastidores e a entrega ao prêmio aos melhores da temporada. Parafraseando o que o Dunga disse, é o seguinte, o futebol, você pode mudar a estratégia, mas você não pode quebrar princípio. O Dunga, em outras palavras, ele disse isso, né? Quando ele disse que todos os times jogam igual, é verdade. Tu pode ver que o nosso futebol hoje é um futebol muito
muito neura, né? Aquele toque para trás, o goleiro pega exaustivamente na bola, assim como os zagueiros. Então acho que o Dunga quis dizer isso, que infelizmente, né, a nossa origem de futebol brasileiro, ela não existe mais. Outro campeão do mundo presente na nossa festa foi o grande Cafu. Bora conferir o que ele disse. Então, depois de 24 anos, nós vamos ter a oportunidade novamente nos Estados Unidos de novo de conquistar o título novamente. A gente espera que isso possa acontecer e esperamos que o Brasil possa fazer grandes resultados. Você enxergou uma coincidência aí, né? O tempo de fila, Estados Unidos de um certo modo. Mas e o time? Você vê semelhanças? Cara, aqueles times conquistaram. Esse tá no caminho para conquistar. A gente espera que eles possam conseguir o espaço deles, como nós conseguimos o nosso espaço. Tem tudo para que possa acontecer. Você enxerga a liderança do mesmo nível de 94, de 2002? Ou a gente está fazendo a comparação justamente porque vocês ganharam? Talvez seja justamente porque nós ganhamos. Eu não acho muito justo nós fazermos comparações. Foram seleções em épocas diferentes, seleções vitoriosas, seleções que ganharam tanto 94 como 2002, 98 chegou na final. E em 2026 estamos procurando o nosso espaço para ver se a gente consegue conquistar um título. Você levaria o Neymar? Se o Neymar tiver em condições, titular absoluto, fácil. Aê, titular. O Miller sempre fala isso também aqui. Você vê que a visão do jogador é sempre essa, né? Bom jogador. Bom jogador tem que jogar, né? Bom jogador sempre é bem-vindo. Sabe uma coisa que me marcou? Você falou ontem, você me fez essa pergunta. Eu lembrei... É o que te marcou, né? Isso. Várias coisas marcaram bastante, né? Mas nas eliminatórias, quando a gente perdeu para a Bolívia, lá em La Paz, era voo fretado já, e nós voltamos para Granja Comari, chegamos de madrugada bem cansados, aquela coisa toda. E a pressão externa era muito grande sobre o Parreira, né? E ele sentiu isso. Tanto é que ele ia pedir demissão na madrugada na Granja Comari. Nossa, coitado, ele sofreu, eu lembro. E a sorte dele é que já na seleção brasileira, naquela oportunidade, o Garrafa lembra disso, tinha várias lideranças. Eu, Dunga, Ricardo Rocha, Tafarel, já éramos, né? Macaco velho de já eram Copa, homens, sim, né? De Copa, né? Então já éramos antigos de seleção brasileira. Então eu falei, chamamos o Ricardo e o Dunga e falei assim, olha, o Parreira vai pedir demissão, não podemos deixar. Não vai largar o barco assim? Aí nós reunimos na cozinha da Granja Comari, você conhece? E aí o Ricardo Rocha pegou a palavra, né, e foi muito bem na sua fala. O Parreira estava lá? Claro, reunia com a comissão técnica, e o Ricardo Rocha falou, e aquela fala do Ricardo Rocha ressuscitou a autoconfiança ou a confiança no Parreira. Tanto é que no outro dia, no treinamento de manhã ou à tarde, que se não falha a memória, era um outro Parreira. Bem rejuvenescido. Uma virada de chave. Exatamente. Como então, precisa, às vezes, desse apoio, né? Então acho que aquelas várias lideranças também foram essencial pro Tetra. Se sentiu respaldado por vocês. Ai, queria saber, o que será, né? As palavras do Ricardo Rocha. Foi bem demais. Tudo que vocês devem ter falado naquele momento. Porque às vezes a gente está tão embaixo, está se sentindo para baixo, está duvidando da própria capacidade frente a tudo que estavam falando naquela época do Parreira. Eu lembro disso. Esse era o ponto, vocês vão ter que me engolir, o que o Zagallo falou? Não, isso em 97, né? Foi depois, 98. Né? Tá. Acho que o grande ruim que a seleção atual brasileira tem... Não tem a liderança. Falta de liderança. Não tem. Os jogadores não chamam a responsabilidade. Não chamam porque responsabilidade. Porque a gente tinha liderança dentro de campo. Fora de campo. E fora de campo. Respaldo. Isso é fundamental, isso é importante em qualquer segmento, qualquer área. E no futebol não é diferente, Michele. Não é diferente. Tá na hora de trazer o José Paz para conversa. Boa noite, Zé. Ontem a gente recebeu o zagueiro Alan Franco aqui na TV Gazeta. O que o xerifão do São Paulo falou antes da premiação? Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, Alan Franco foi homenageado aí no Troféu Mesa Redonda, baita festa, todo mundo tem que conferir no próximo domingo. E o Alan Franco fez uma temporada muito boa pelo São Paulo, né? Ele começou ali meio em baixa quando veio aqui pro São Paulo, não sendo tão utilizado, mas nesse ano de 2024 foi muito bem, dos 68 jogos do São Paulo nessa temporada. Ele participou de 44 e desses 44, o Alan Franco foi titular
em 35. Na verdade, ele jogou mais de 90 minutos, ou no mínimo aí os 90 minutos, né? Mais os acréscimos, contando aí do juiz, em 35 jogos. Então foi um cara muito utilizado, principalmente pelo técnico Luiz Ubeldia. E ele falou sobre isso antes da premiação começar, em entrevista aqui à TV Gazeta. Vamos conferir então aí o xerifão Alan Franco no Gazeta Esportiva. Mano, eu falei uma vez que no começo do ano, quando eu cheguei aqui, tinha um jogador, Beraldo. Ele era muito bom, era canhoto, jogava por lado esquerdo. Então, ele começou jogando e jogou bem. Então, a verdade é que ele merecia jogar. Foi muito bem para ele esse ano, comemorou. E a verdade é que eu estava muito tranquilo. Mas esse ano aqui, quando começou, também não comecei jogando. Mas eu nunca desisti. Eu trabalhei sempre com o máximo. Então, quando me tocava e me davam a oportunidade, eu estava preparado. Eu acho que com o trabalho, com a família que sempre me apoiou, eu consegui dar certo e consegui me adaptar no Brasileirão. Tá aí o Alan Franco, então, aqui no Gazeta Esportiva. O que eu sei é que a zaga do São Paulo tá muito bem. Presidente Casares, Belmonte, homem forte do futebol, Rui Costa. Esses caras aí não pensam em contratar zagueiros pro ano que vem, para 2025, porque a zaga do São Paulo realmente foi o pilar desse time. Você teve o Arboleda, que até terminou o ano um pouquinho em baixa ali, mas durante boa parte de 2024 foi o cara dessa zaga. Depois o Alan Franco entrando e dando também uma sustentação. O Sabino, que foi contratado como uma aposta, muitas vezes utilizado na lateral esquerda, porque o São Paulo não teve em muitos jogos. O Wellington é um cara que compôs muito bem ali o setor da zaga também, foi uma grata surpresa. Então a zaga do São Paulo, o miolo de zaga, tá tranquilo pro ano que vem. O que não tá tranquilo são outras posições, e é sobre isso que eu vou falar na minha segunda entrada. O São Paulo já quebrando a cabeça para construir, para melhorar o seu elenco para a temporada de 2025. Daqui a pouquinho a gente fala disso, não é, Michele? Daqui a pouco eu volto. Tem mais José Paes na conversa. O tricolor tá atento ao mercado da bola. Ô Zé, o que o Zubeldia falou sobre o Oscar? Pois é, Michele. Depois do último jogo do Campeonato Brasileiro, né, que foi Botafogo e São Paulo lá no estádio Newton Santos, jogo que acabou consagrando aí o Botafogo como campeão brasileiro dessa temporada, o Zubeldia fez uma revelação na entrevista coletiva em relação ao Oscar. Vamos rodar aí, depois eu comento. Pode rodar, diretor. Oscar y otro jugador he hablado con ellos. Bueno, después hay cuestiones que hay que manejarla de institución a jugador, pero ya he hablado con 2 jugadores que acredito que son importantes para el equipo. Então tá aí, o Zubeldia confirmando que conversou com o Oscar e com mais um atleta que ele não revelou. Então assim, o Oscar, ele é o sonho do São Paulo para a temporada de 2025. O Oscar acabou de ter uma passagem aí muito grande lá pelo futebol chinês, 8 anos jogando na China, ganhando mais de 10 milhões de reais por mês. Então assim, para ele vir aqui para o São Paulo, é um jogador revelado aqui no tricolor. Ele até saiu ali num imbróglio, né, numa briga na justiça, acabou deixando o São Paulo lá na época, quando ele estava começando ainda no futebol. Hoje tem 33 anos, mas para ele voltar aqui para o São Paulo vai ter que ter muita criatividade para tentar essa contratação, e o próprio Oscar vai ter que se adequar ao salário que ele vai poder receber aqui no São Paulo. Com certeza vai ganhar mais de 1 milhão, 1,5 milhão de reais por mês se acertar com o São Paulo, mas o São Paulo vai ter que ter muita lábia para convencer o Oscar, vai ter que conversar muito. O São Paulo ainda tenta também costurar uma negociação nos mesmos moldes da transferência do Lucas, pegar no emocional, no poder da amizade. Tem tudo isso envolvido, Michele, porque assim, o São Paulo sabe que se um Flamengo tentar a contratação do Oscar, o poderio financeiro do Flamengo é muito maior do que o do São Paulo. Então o São Paulo tem que tentar ir por outros caminhos para conseguir a contratação do Oscar. O Zubeldia disse que precisa de 5 reforços para a temporada do ano que vem. O Zubeldia quer 2 laterais, um lateral esquerdo e um lateral direito, um meia, um ponta e um centroavante. E a diretoria do São Paulo está ali naquela negociação com o próprio Zubeldia, porque pontas, o próprio Júlio Casares já disse em entrevista que entende que aqui no São Paulo já tem. Tem o Eric, tem o Ferreirinha, tem jogadores que podem jogar por ali, o Lucas caindo. E a centroavância também está bem servida. Tem o Caleri e tem o André Silva. Mas o Zubeldia quer aumentar a competitividade ali no ataque, principalmente na posição de artilheiro. Então eu devolvo para vocês, porque coisa para comentar do São Paulo não falta, apesar do tricolor já estar de férias, Michele Janela. Beijo grande para você e até amanhã.
Beijo, Zé. Brigadão. Miller, olha, então o Zubeldia falou que quer 2 meias, 2 laterais, um meia, um ponta e um atacante. Desses 5, o que na sua visão, e pergunto também pro Garrafa, é mais importante? Os 2 laterais, né? Com certeza. Um lateral direito e um lateral esquerdo. Isso a gente já falava desde o começo do ano, exatamente. 2 laterais. Eu acredito que esse jogador de beirada não precisa, porque tem jogadores da base lá que podem ser aproveitados. Né? E o Zubeldia não aproveitou muito esse ano, né? E um jogador de meio campo, sim, um meia. Um meia precisa. Que todo mundo deseja, né? O São Paulo também não é diferente. Acho que essas o ponta? Não, porque tem o Eric, tem o William, tem os garotos da base, né? E o atacante? O atacante, eu acredito que sim. Porque só tem 2. Precisa de um atacante, sim. O André Silva acho que não tem um nível muito elevado, né? Acho que precisa de um outro atacante de São Paulo pro ano que vem. É claro que é aquele negócio, né? Querer não é poder, né, Garrafa? O São Paulo não tem dinheiro e não vai fazer grandes contratações. E o Oscar, como é que vai conseguir trazer? Então, agora vai ter que trabalhar muito, né, no bastidor. Olha, o Rames ganhava 2 milhões por mês. Se o Oscar vier, vai ser nessa base aí. O maior salário do São Paulo hoje é o Lucas, merecidamente. Merecidamente. Exatamente, até porque o Lucas, ele jogou muito esse ano, né? Ele quase não ficou fora das partidas, né? E não machucou. Então, é um jogador importante para o São Paulo. Agora, eu não contrataria o Oscar, já falei isso no mês, né, Garrafa? Sim. Eu não contrataria, por várias razões. Por quê? Até porque ele tá quase 10 anos, num futebol que não existe. Da China, né? Quer dizer, então o cara desaprende. A gente fala na gira do Bolena, o jogador desaprende. Já deve falar chinês, né? Chega aqui, você acha que ele vai, nessa pegada que tem o Paulistão e os outros campeonatos, ele não vai querer correr atrás, como diz na gira, comer grama. Por isso que eu não contrataria o Oscar. Tecnicamente, é um bom jogador, claro. Ele vai, se quiser jogar, ele joga em qualquer lugar, bom jogador. Mas eu não contrataria o Oscar. E aí, Garrafa? Até porque no Campeonato Brasileiro, a gente viu que na última rodada, como é equilibrado o Campeonato Brasileiro. Nós tivemos, muito perto do rebaixamento, o último campeão da Libertadores. Nós tivemos o Atlético Mineiro, que chegou às semifinais da Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil, da Libertadores, e não garantiu vaga à Libertadores do ano que vem e brigou para fugir de rebaixamento. Então é um campeonato de muita intensidade. Quando você fica afastado, como bem disse o Miller, no caso do futebol chinês, é um jogador que vai ter sua dificuldade, mas é um jogador que tem qualidade, todo mundo sabe. Agora, uma coisa é a gente querer, outra coisa é a gente poder ter. Eu gostaria de ter uma Ferrari, eu não tenho a mínima condição de ter uma Ferrari, não vou ter uma Ferrari na minha garagem, não tem como ter. E assim, e se rala, né? o discurso... mas é isso. Sabe o que eu fiz? Tomara que meu marido não escute. Eu fechei o portão em cima do meu carro. Michele. Não, e ainda fui dando ré. Foi horrível. Nossa Senhora. Semana passada. O Garrafa, o futebol brasileiro, ao mesmo tempo que ele é difícil... Caiu o TP, voltou. O Campeonato Brasileiro é difícil, mas também é fraco. Não, o nível sim, mas, ou seja, o ele equilíbrio... É difícil e fraco. É que o equilíbrio, Miller, o equilíbrio está por baixo. Sim. O equilíbrio está por baixo. Eu tô falando da pegada, realmente, ele agora, não vai pegar na bola. O que não casa para mim é que os discursos não estão muito alinhados. O presidente fala de que a situação vai ser uma situação de contenção de gasto e o treinador chega e fala, eu preciso disso. O discurso não está alinhado. Dificilmente chegará em janeiro uma entre contratação treinador boa. e comissão técnica, isso não é bom. Sobe o hino do Corinthians, diretor. Pacheco, você tá aí, Pacheco? Acordou, Pacheco? Foi no banheiro? Foi ele que foi no banheiro ontem, no meio do troféu? Tá na hora das notícias do Coringão. Salazar entrevistou os corintianos que marcaram presença aqui no Troféu Mesa Redonda. Boa noite, Salazar. A gente começa falando sobre o Meia Garro. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, teve bastante corintiano ontem no Troféu Mesa Redonda, time profissional masculino, feminino, teve ex-jogador e a gente bateu um papo com um deles, o craque Neto, veio aqui prestigiar o Troféu Mesa Redonda e claro que eu perguntei para ele sobre o Rodrigo Garro, que joga com a camisa 10, que o Neto tanto honrou, tanto fez sucesso, campeão brasileiro em 1990. Em seguida, conversei com o Garro, porque o Neto jogou uma responsabilidade para o atual camisa 10 que, olha, pegou até a mim de surpresa. Dá uma olhada. A primeira é a camisa, né? Que a camisa é bem representada pelo Garro. Primeiro porque ele, depois que eu parei de jogar futebol, acho que ele é o único jogador canhoto que me representou e me representa vestir a camisa do Corinthians. E segundo, eu acho ainda que falta para ele algumas coisas que o tempo vai
aprimorando, que ele vai entendendo, que é jogar mais próximo do gol, não buscar a bola muito lá atrás, tanto é que ele já fez 10 gols nesse Campeonato Brasileiro, 15 assistências. Para mim, eu acho que ele é o segundo maior craque do campeonato, o primeiro é o Marlon Freitas para mim, depois ele. E aí é o seguinte, eu acho que ele pode melhorar no 1-2 e sair na cara do gol. Eu acho mais na área. Eu acho que ele vai fazer muito mais gols e ele vai ser ele é um craque de bola do futebol de hoje, mas ele pode ser muito melhor do que eu fui no Corinthians, eu não tenho dúvida disso. Agradecer a las palabras de él, creo que es una persona que hizo historia en el club, así que siempre que jugadores así digan cosas bonitas sobre lo que yo hago dentro del campo, es un orgullo. Ojalá pueda ser mejor y no es una cuestión de competir, sino de ayudar al club, que el club sea mejor ainda. Bom, essa é só a primeira temporada do Garro com a camisa do Corinthians, os primeiros 6 meses bem difíceis, o time ali naquela reformulação, mas agora um segundo semestre realmente em altíssimo nível e muita expectativa para 2025, já com o argentino bem adaptado. Agora, a pergunta que eu mando para vocês é aquela afirmação que a gente viu agora do Neto. O Garro pode fazer com a camisa do Corinthians mais do que o Neto fez? Eu vou deixar para vocês responderem e vou antes contar uma curiosidade. A gente não tem o registro disso em imagem, mas eu acabei presenciando ali o Garro, na hora de ir embora aqui do prédio da Fundação Casper Libero, passou pelo tapete verde e se deparou com aquele nosso painel com grandes momentos do troféu Mesa Redonda. E ali estava Carlitos Teves, ali uma foto do Teves recebendo aqui o troféu Mesa Redonda. O Garro pediu para a família esperar com o elevador ali já, com a porta aberta, ele pediu para todo mundo esperar, voltou, pegou o troféu, pousou ao lado da foto do Teves e pediu para o fotógrafo fazer uma foto dele. Eu falei, esse aí também brilhou com a camisa 10. E ele brincou e falou assim, mas jogava muito mais do que eu. E foi embora para casa depois da premiação aqui do troféu Mesa Redonda. Só essa curiosidade para vocês. E a pergunta, o Garro vai jogar mais que o Neto com a camisa do Timão? Muito legal, Salazar, essa sua observação e compartilhar isso com a gente, né? Porque tem um painel que depois acho que o Salazar filmou, né, Salazar? Vai entrar, não vai entrar isso? Salazar mostrou todos os bastidores do troféu para vocês aí de casa. Vai entrar no programa de domingo, né, Salazar? Acho que é no programa de domingo que a gente vai mostrar aqui. E aí o Garro vendo ali a foto do Teves. Que legal, né? Isso é muito legal. Agora, se ele vai ser maior que o Neto, eu não sei. Porque para mim, o Neto foi o maior 10 que eu vi jogar. Porque eu não vi o Rivelino jogar. Eu talvez ainda era possibilidade estrelinha. De título, o Neto tenha falado isso, talvez possibilidade de títulos e tal. Mas só que é o seguinte, existem campeonatos e campeonatos. O campeonato que foi conduzido por todos que venceram, aquele brasileiro de 90 do Corinthians, mas que o Neto foi o grande comandante daquele time, não é? Ele fez os gols decisivos, com as suas bolas paradas, com velocidade, acreditem ou não. O Neto foi peça fundamental no título brasileiro de 90. O corintiano é um título que o corintiano não esquece, assim como o título de 77, que foi o título do Paulista, quando o Corinthians sai da fila com o gol do Basílio. Sim. O título de 90 tem essa importância. Por exemplo, vamos supor que o Corinthians ganha o Campeonato Brasileiro com o Garro no próximo ano. Por mais que, obviamente, um título importante, mas não supera o brasileiro de 90. O Corinthians era chacota, porque entre os rivais, o Corinthians é um time regional, o Corinthians não ganha título brasileiro, São Paulo estava ganhando título brasileiro, o primeiro brasileiro da história do Corinthians. Quando você fala, o corintiano, se você falar para o corintiano, 1990, você só fala isso, você vai falar Corinthians campeão brasileiro. Você não fala nada, faz um teste e fala, 1990, cara, 1990, Corinthians campeão brasileiro. Tá marcado, tá enraizado. E a história não apaga. O Neto, obviamente, foi muito gentil, fez uma análise de comentarista, né? Competente que ele é, e ele vislumbra que o Garro pode ganhar o quê? Uma Libertadores, que ele não ganhou. Claro, pode ganhar uma Libertadores. O Corinthians hoje participa mais de Libertadores, coisa que não participava lá atrás. Eu vejo que o Neto foi nessa linha, e aí ele tem razão. Mas não tem como tirar daquela geração, e especificamente do Neto, que foi o comandante daquela conquista emblemática, o título de 90, como não tem como tirar do Basílio e daqueles que participaram 77. Da conquista 77. É uma coisa, é outra coisa. É uma coisa, outra coisa é outra coisa. O futebol é muito importante e muito marcante por essas situações, né, Miller? Eu quero saber do Miller se ele acha isso, que o Garro pode superar o Neto, mas antes eu quero agradecer a presença do craque Neto aqui conosco.
Muito obrigada, abrilhantou muito o nosso evento, foi maravilhoso ter você aqui com a gente, você sabe do nosso carinho por você, craque. E obrigada à Rede Bandeirantes, que também liberou o Neto para estar com a gente aqui no Troféu Mesa Redonda. Neto é Neto, né? E aí, Mineiro, Garro supera o Neto? Pra mim, ninguém supera o Neto. A primeira coisa, em relação à foto que o Garro tirou do Tevez ali, diferente do brasileiro que não tem memória, o argentino tem, né? E honra quem tem honra, né? Então, acho que o Garro não joga 20% que o Neto jogava. O Neto pegava a bola no meio campo e ia dentro do gol. O Neto batia falta de quase no meio campo e fazia gol, né? Você sabe disso. Então, o Neto, na individualidade, ele era muito mais jogador que o Garro. Então, o Garro tem feito os gols esse ano, mas só os gols sempre quase na mesma posição. Na frente da área, sem marcação nenhuma, de frente para o gol e chuta. Quer dizer, então, acho que... E o Neto, desculpa, Miller, te interromper, e o Neto conseguiu se sobressair, mostrar o seu futebol rodeado e cercado de grandes jogadores. Coisas que não acontecem no futebol brasileiro hoje aqui. A gente tem bons jogadores, mas tinham jogadores espetaculares jogando ao lado do Neto e ele sobressaía, né? Salazar ainda não foi embora não. Não foi embora não porque teve uma outra pessoa que veio aqui, um outro jogador que deu um show de simpatia na Gazeta, falou sobre o futuro dele. Quem é Salazar? Olha só, Michele, eu tô ouvindo você aqui, mas o assessor do Corinthians, Vinícius Oliveira, grande Vinícius Oliveira, ele fez a foto do Garro no painel ao lado do Tevez, acabou de enviar aqui. Mandei no grupo aí, não sei se vai dar tempo da gente mostrar, mas temos aqui já a foto do Garro ao lado do Tevez. E claro que a gente foi atrás do Yuri Alberto de tentar arrancar dele ali a permanência ou não fica ou não fica, ali alguma afirmação, alguma frase importante. Não falamos só com o Yuri Alberto sobre isso, falamos com o Hugo, com o Garro sobre toda essa situação do centroavante do Corinthians. Vamos dar uma olhada, daqui a pouquinho eu volto para explicar o caso. Você já começou a chavecar o Yuri para ele não ir embora? Eu falo todo dia. E o que ele responde? Não, ele fala que ele quer ficar, mas ele depende do Corinthians, depende do clube, não sei o que mais. Eu já falei para ele que tem que ficar, porque a gente quer, se Deus quiser, a gente vai ser campeão junto aqui. Tem que segurar o homem, né, o Garro? A misma cosa, acho que Yuri va a tener propuesta, mas yo quiero que él sea feliz y acho que la felicidad de él está aquí. Para mí es muy importante, dentro del campo, fuera del campo, es un cara increíble y fico feliz de poder compartir um time com ele. A gente sabe, como informação, a gente já conversou com o dirigente, empresário, com você, sabe que vai vir proposta. Bicho, como que o torcedor corintiano vai virar esse ano? Com essa dúvida, o Yuri Alberto sai, o Yuri Alberto fica, o que pode fazer você ficar de repente? Porque não é fácil, 23 anos, uma Premier League, um sonho de Copa do Mundo, todo mundo entende também o teu lado. Mas o que pode de repente te fazer ficar aqui no Corinthians, Yuri? Cara, eu tô muito feliz aqui, venho vivendo um grande momento e quero continuar nesse grande momento aqui no Corinthians. Tenho contrato aqui até 2027 e é o que eu falei, cara. Vai chegar a proposta, você mesmo falou, todo mundo sabe, vai chegar a proposta, então a proposta que for aceita vai ser bom pra mim e bom pro Corinthians também. Vai ficar mais pro lado do Corinthians, você deixa pra dar sua opinião ali no finalzinho. Mas, cara, só agradecer o carinho de todos por mim nessa temporada. A gente sabe que foi uma temporada difícil, mas eu creio que há muita coisa boa pra acontecer ainda. Depois dessa zona mista ali de bater o papo com os jogadores, o Yuri Alberto foi lá para a gravação do Troféu Mesa Redonda, que vai ao ar domingo. Vocês vão ver tudo aí, bonitinho, editado, toda a premiação. Então não percam, domingo, 9 horas da noite, a gente vai ter o Yuri Alberto respondendo o Osmar Garrafa. Mas é claro que o assunto já viralizou, porque o Garrafa questionou o Yuri Alberto. Fica para 2025 e ele cravou. Sim, isso mexeu demais com o torcedor corintiano nas redes sociais. O pessoal ficou extremamente alvoroçado, mas a informação de bastidor, como eu disse ali, conversando com ele, a gente conversa com o empresário, com o dirigente, a informação é, olha, ele falou que sim, mas vamos aguardar, porque deve chegar proposta, a proposta não deve ser baixa. De quanto vai ser essa proposta? E aí esse sim do Yuri Alberto pode acabar mudando. Ou seja, ele falou sim, mas a gente tem que aguardar. Porque realmente até pouco tempo atrás o interesse do empresário e do jogador era de sair. A boa fase pode fazer ele mudar de ideia? Pode, mas dependendo de quem fizer a proposta e do valor da proposta, pode ser difícil demais segurar. O Yuri Alberto tem 23 anos, ele tem interesse aí de times da Premier League, tem um sonho de seleção brasileira, de Copa do Mundo,
E se vier uma proposta aí acima dos 15 milhões de euros, vai ficar difícil, porque o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos dele e para isso aí investiu cerca de 12,5 milhões de euros com o empréstimo de outros jogadores e vendas de outros jogadores. Tá certo? E lembra da foto que eu falei que o Vinícius Oliveira, nosso amigo lá do Corinthians, enviou do Garro com o Tevez? Dá uma olhada aí. Tá aí, ó. Ele voltou do elevador e pediu, tira uma foto minha aqui, com o troféu ao lado do Tevez, também com o troféu do Mesa Redonda. Tá isso, não precisa falar mais nada, né? É tradição e responsabilidade da Gazeta Esportiva nessa premiação tão histórica, né, Mi? Lindo, muito legal, Salazar, sensacional, adorei, parabéns, muito legal. E assim, como disse o Miller, né? Muito legal a atitude do Garro. Maravilhoso. Porque, e o Garro, nessa esteira de humildade, de um cara que... Ele deu uma entrevista na ESPN falando da importância da camisa 10 do Corinthians, cara. Hoje o jogador pega a camisa, não dá a importância. E o Garro falou que chegou o Fabinho, resumindo a história, o Fabinho Soldado falou, usa 10, tá livre. Ele falou, peraí, tô chegando de um outro país, pegar a camisa 10 de um time gigante como o Corinthians, não é assim você pega a camisa 10. Camisa 10 tem uma representatividade, ele sabe disso. E às vezes tem jogadores que não sabem. E aí ele fala, bom, eu vou conversar com quem? Com um cara que tem uma história gigante aqui, que é o Gigante. Conversou com o Cássio. Pedi autorização, o Cássio falou, vai lá. Não satisfeito, ele falou, vou falar com o Paulinho, campeão mundial também. Tava no clube. Foi assuntar aí com o todo Paulinho, mundo. Foi, você tá entendendo? Isso é respeito. E ele tinha uma camisa que ele gostava muito, que era o número 16, que para ele dava muita sorte, e ele trazia esse número 16. Mas ele falou, vestir a 10 do Corinthians é muito importante. Quando o cara tem essa identificação, essa ideia, esse respeito, tem que dar no que vai dar, e tá fazendo jus à camisa 10 do Corinthians. Parabéns ao Garro, e aí ele complementa a humildade quando ele vê um outro compatriota dele, um argentino, que passou aqui com uma brilhante atuação, e depois recebeu também troféu no Mesa Redonda. Primeira edição. E aí ele vai lá e tira a foto também ao lado. Primeira edição. É legal parece demais, que foi ontem, ó, o Mostra. Garro do lado do Tevez. Olha o rosto de alegria dele, expressão de alegria. Ô, Garrafa, e você fez uma pergunta que viralizou nas redes sociais, o Paulo Sérgio já acabou soltando ali um trechinho, tá quebrando a internet, é o assunto do dia. E a gente não pode ceder as imagens, sinto muito, porque elas só poderão ser cedidas após o troféu Mesa Redonda ir ao ar no domingo. Aí sim a gente vai ceder para todos os companheiros. Foi justamente essa pergunta para o Yuri Alberto. Então, porque a gente o Yuri vinha nesse discurso. Tem um contrato a cumprir, propostas devem chegar, e a gente vai ver o que vai acontecer. Eu estava preparado exatamente para fazer essa pergunta ao Yuri e esperando a mesma resposta que ele vem dando normalmente. E ele nos surpreendeu a todos dizendo, eu falei, Yuri, e aí, Corinthians permanece? Não, ele fica no Corinthians? Ele, sim. Assim, sim. Mas o meu rosto de espanto foi com todo mundo lá. O Hugo levantou, parecia que era gol do Corinthians. Nossa, o Hugo gritou. O Hugo saiu dando um murro pro alto. E aí, obviamente, com o cenário que está instalado, e até a entrevista que ele deu antes para o Salazar, eu não tinha consciência dessa entrevista, mas era o que ele já vinha falando, e eu ainda perguntei para ele, mas propostas podem chegar e aí tem que ser feita uma análise. Ele falou sim, também, né? Então vamos deixar bem claro, mas, ou seja, não fomos nós, hoje, saiu da boca do Yuri Alberto. Ontem ele fica no disse Corinthians? Que fica. Sim, mas disse com muita vontade e convicção. E pela comemoração do Hugo, pelo que disse o Hugo e o Garro, não sei não, hein? Legal isso daí, né? Bom, turma, o Gazeta Esportiva de hoje está terminando, é isso, diretor, mesmo? Já? Acabou! Tchau, Miller! Tchau, Garrafa! Passou beleza, muito rápido. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, até amanhã.